Olá, sejam bem-vindos ao TraumaCast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico. Hoje teremos o nosso 6º episódio da temporada, chamado de Figuras e Ilustrações, como deixar meu estudo mais atrativo, e referências bibliográficas de tradução, o grande pesadelo. Eu sou o Dr. Pedro Labronice e com os doutores Robson Esteves e o Caio Zamboni, vamos conversar com os doutores Matheus Lemos Aze, da Bahia, médico do Hospital Manuel Vitorino, secretário de Saúde, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e membro da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico. E também, com o nome prazer, Nassime Mansour, dos Estados Unidos, ortopedista, cirurgião de pé e tornozelo, é da Escola Paulista de Medicina e da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Agora, gostaria que o Caio desse umas dicas para nós. Bom, meus amigos, vocês que nos acompanham aqui nesse podcast, você que acompanha, gosta dos nossos episódios, vou pedir para vocês clicar em seguir no seu tocador de streaming, dar um like, curte aí, que isso nos ajuda a divulgar esse conhecimento que nós estamos produzindo. Isso ajuda bastante a Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico. Ok, Caio, obrigado, hein? Bom, primeiramente, eu queria agradecer enormemente, é uma honra estarmos com o Matheus e com o Nassime para a nossa conversa de hoje. É muito ótimo para nós, aqui na nossa discussão que nós temos, tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês. E eu vou começar com uma pergunta extremamente básica, tá? Exatamente sobre esse tema. A pergunta é o seguinte: quando que você coloca uma imagem, essa imagem pode ser uma figura, que pode ser um fluxograma, que pode ser uma tabela. Quando é que você coloca isso? Quando que é necessário colocar uma tabela no trabalho? E quantas são importantes? Matheus, o que você... Olá a todos, como vai? Primeiro eu queria agradecer bastante aí a sociedade pelo convite. Mandar um abraço enorme aí para vocês, o Pedro, o Caio, o Robson, e mandar um abraço aí para todos os membros da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico que vão estar aí acompanhando esse podcast. Bom, eu acho que na ortopedia a gente é muito visual, né? Por conta dessa questão da ligação com a imagem. Então, a cabeça da gente pensa muito nisso daí, sempre... Uma imagem é importante. Então, você está lendo uma página ali, não tem uma figura, você começa a ficar nervoso. Não sei você, mas comigo é assim, eu vou escolher um livro para ler, primeiro eu olho quantas figuras ele tem. Então, assim, eu acho que a figura é fundamental. Ela é muito importante, é uma coisa difícil, muitas vezes, de você escolher, porque uma figura pode ser um gráfico, pode ser um desenho, uma imagem anatômica, às vezes um rascunho. Então, acho que isso tem muito a ver sobre o que é o seu trabalho. Me parece que isso é bem intuitivo, quer dizer, se é um trabalho de descrição de técnica, então provavelmente você vai buscar alguma coisa mais focada nisso daí, um desenho, né? Procurar um desenhista e tudo mais. Porém, se você quer mostrar dados, eu acho que é isso que a gente acaba fazendo mais, né? Os gráficos são muito bons para mostrar dados, eles ajudam muito a entender. Então, eu acho que aí também funciona muito bem. Então, tentando resumir aqui para seguir com a discussão, eu acho que a primeira coisa é um bom planejamento de para que é que você precisa de uma figura, mas que ela tem que estar lá, tem que estar. E aí, Nassime, qual é a sua opinião? Boa noite, pessoal. Agradeço mais uma vez o convite aí ao Caio, Pedro e ao Robson. Prazer estar do lado aqui do Matheus essa noite. Eu sei que eu tenho direito a uma tréplica aí devido aos episódios anteriores, né, em relação ao Faroeste Caboclo, mas eu até tentei buscar nesse tema de hoje alguma coisa para eu falar mal do César ou do nosso querido Bigorna, mas na verdade que eu aprendi muito com os dois, principalmente com o César, em relação a figuras, e eu concordo com o Matheus. Eu acho que se você for submeter um resumo, um trabalho para um congresso, por exemplo, onde você tem poucas palavras, limitadas, muitas vezes a 500 palavras, 250 palavras, e se você puder colocar uma figura, eu acho que é fundamental, porque vai ser a primeira coisa e provavelmente a única coisa que o seu revisor vai ver. Ele vai olhar aquela figura que vai ter o título do seu trabalho e você consegue combinar, você consegue montar uma figura. Isso é uma das coisas mais legais que eu aprendi aqui com o César. Você consegue, num PowerPoint, juntar figuras, fazer
fazer um modo de apresentação, dar um print screen e submeter aquela figura em altíssima qualidade, que é outra coisa importante aí, que as revistas cada vez mais pedem. A revista que você... O tipo de trabalho, como o Matheus falou, é importantíssimo, a revista que você está publicando também, porque algumas delas limitam o número de figuras. E aí você pode usar essa tática, como a gente falou aí do PowerPoint. O Matheus falou muito bem, você quer descrever uma técnica, você quer fazer o passo a passo da incisão até a redução, até a colocação da placa, até o pós-operatório de 6 meses. Você consegue combinar tudo numa apresentação única de PowerPoint, colocar A, B, C. Você vai ver que nossos trabalhos aqui de área tem muito disso. A, B, C, D, E, e você vai na legenda da figura explorando aquele espaço que é permitido a você. Então, depende muito para onde você vai mandar. Se você conseguir colocar isso num abstract ou num resumo que você vai mandar para um congresso, eu acho importantíssimo. E no artigo, sempre respeitando os parâmetros daquela revista e sempre, o máximo que possível, obviamente, que atenda os interesses do seu artigo. O Nassim está me sacaneando aqui, porque ele já conseguiu responder tudo aquilo que eu estava na cara do gol para perguntar. A primeira coisa que eu ia perguntar é o que você acha? A revista alvo importa, então? Então, nos outros episódios aqui, a gente viu com uma certa frequência algo como se fosse um planejamento cirúrgico transportado para a sua publicação científica. Então, estou querendo publicar no Injury, estou querendo publicar no JBJS, então eu já vou montando o meu trabalho científico sabendo qual é o número de figuras que eu quero. Isso importa, porque se eu quero descrever uma técnica, eu preciso, de certa forma, tentar mostrar o passo a passo de uma forma que essa técnica possa ser replicada. E da mesma forma que numa exposição de dados, uma tabela fica algo talvez maçante, por outro lado, na hora que você coloca uma radiografia, fica um negócio muito mais palpável. E tendo isso de base, vocês concordam que o planejamento de para onde você precisa mandar o que você está querendo mandar, junto com todos os outros episódios ou os outros pontos importantes, desde a metodologia, o tipo de trabalho, a escolha da revista, o formato do título, tudo isso importa também as figuras, as ilustrações? Acho que sim, Caio. Hoje, vários jornais vários jornais limitam o número não só de figuras, mas também o número de palavras. Então, a maneira de você não burlar, mas driblar o número limitado que você tem de palavras nos resultados, por exemplo, ou em todo o trabalho, é você citar uma figura. Então, você não quer, no seu trabalho, por exemplo, demografia talvez não seja tão importante, mas no contexto geral da pesquisa científica é. Então, você vai citar a tabela 1, que vai ter todos os dados demográficos ali da sua população. Ou você vai colocar isso num apêndice, às vezes interessante para quem quer ter mais detalhes ali da publicação que você está fazendo, mas para o revisor ou para a publicação original ali não seja tão importante. Então você coloca uma coisa que a gente faz bastante, coloca os desfechos secundários ou as análises não tão focadas na hipótese primária, colocar isso num apêndice que, para quem tem mais interesse, para quem quer buscar mais informações, abre o apêndice vai ter 1, 2, 20 figuras ali. Mas é muito importante e hoje em dia nós temos vários exemplos aí de estudo científico, artigos originais que não tem nenhuma figura, né? Quer dizer, são muito resumidos, ou o autor achou que não era necessário. Artigos que são caso controle, prospectivos, comparativos. Uma coisa que hoje cada vez mais as revistas estão pedindo para os autores é você sempre entregar um fluxograma. E o fluxograma é uma figura. Fluxograma baseado talvez no design, né, e no tipo de trabalho que você está colocando, mas é possível fazer um fluxograma, obviamente não para uma descrição de técnica, mas até para uma série de casos, ou para um caso controle, para um trabalho diagnóstico, ou até chegando até no ensaio clínico randomizado. Mesmo que o trabalho seja simples do ponto de vista de hierarquia de evidência, os revisores hoje em dia estão cada vez, até para revistas também de mais, vamos dizer assim, corriqueiras, eles estão pedindo um fluxograma, e o fluxograma é uma figura que traz muita informação para o leitor, porque resume todo como é que foi, vamos dizer, não só o fluxo do paciente, mas também a logística do seu trabalho, né? O que nas entrelinhas aqui, desculpa, Robin, nas entrelinhas o Nassim está dando várias dicas para a gente, hein? Fluxograma é um instrumento, é uma arma que nós temos poderosíssima. E da mesma forma que essa diagramação no PowerPoint, onde você fazendo print screen consegue colocar ou agrupar 4, 5 figuras, isso para a revista conta como uma só, hora que você coloca
Figura 1, letra A, pré-operatório, letra B, intraoperatório, letra C, pós-operatório imediato, letra D, fratura consolidada. Ao invés de gastar 4 figuras, você colocou uma só, já que o número de imagens que você tem à disposição é limitado. Vocês já chegaram a contratar uma pessoa para fazer algum determinado desenho de técnica operatória? Ou vocês fazem vocês mesmos? Como é que funciona isso na prática? Matheus, começa com você, Pedro. Robinho, eu não tenho muita experiência de publicação com técnica operatória, nunca precisei de um desenhador. As minhas, eu gosto muito de fazer no Photoshop. O que vocês estão falando aí de fazer no PowerPoint, eu prefiro abrir a tela branca do Photoshop e vou colando as imagens ali, porque você consegue mexer, girar, equilibrar a cor de uma com a outra, principalmente as radiografias, para botar todas numa cor bem parecida, editar, isso eu gosto. Eu acho que o que me dá mais trabalho são os gráficos, muitas vezes o estatístico ele manda em português ou num formato um pouco diferente do que a revista quer. Então, o que a gente tenta é sempre trabalhar com um estatístico que tem um programa parecido com o que você tem, ele manda o comando para você e você consegue, só jogando o comando no programa de estatística, ele reproduz os gráficos em cima da base de dados e você consegue mudar todas as legendas dentro do próprio programa, isso ajuda. Eu sei que aí é um pouco mais difícil, né? Mas isso ajuda bastante, porque ficar mudando a legenda, depois que o gráfico vem pronto, você ficar mudando a legenda em software de imagem, aí começa a borrar, você começa a ter sombra dentro da figura, e algumas revistas são bem criteriosas, né? Então você submete e volta, olha, a qualidade não está boa, está borrado, está distorcido. Quando você começa a manipular muito a imagem, invariavelmente é isso que acontece. Então, eu acho que é muito importante você, pelo menos, ter uma base de algum software de edição de imagem. Eu acho que o Photoshop é o mais famoso, mas tem vários que são aí disponíveis, e muita gente é muito habilidoso, até com PowerPoint mesmo, e edita tudo. Então, eu prefiro fazer as minhas, eu gosto do Canva aí para os infográficos, é o que eu uso, mas o PowerPoint faz também, né? E hoje, por conta dessa questão de mídia social, os journals têm pedido muito, né, o infográfico. Eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente precisa evoluir. Assim, vocês têm aí uma pessoa que faça isso na universidade? Como é que funciona na prática? Nós temos, é um serviço que continua sendo bastante caro, mas a gente não utiliza corriqueiramente não, Robinho. A gente acaba usando mais imagem, tanto clínica quanto radiográfica de ressonância. Acho que na Escola Paulista a gente tem um grande designer, acho que ninguém sabe disso, mas o professor Caio Quem é? Neri. Ah, O professor Caio Neri é um desenhista, assim, absurdo. Você pega os trabalhos até os mais antigos dele, vamos dizer assim, mais clássicos, de Alex Valgo, até o Alex Valgo, o trabalho dele de Alex Valgo da RBO, aqueles desenhos são todos de técnica, de classificação, são todos dele. As pesquisas mais recentes também com Paca Plantar, ele desenhou todas as camadas, ele é um baita desenhador. Então a gente tinha essa opção lá, de graça e com altíssima qualidade, mas algo que eu não tenho utilizado nos últimos anos aqui nos Estados Unidos, não. Daniel Balbachevski também, excelente desenhista. Já fez vários desenhos para artigos nossos. Não sabia disso. Vou Daniel. lembrá-lo. Cavalo. Isso. Eu posso aproveitar, então, essa dica de gráfico, essas fotos que vocês têm. Uma pergunta que sempre me perguntam, você pode copiar uma imagem de um artigo e botar no seu? Não, e cada dia as editoras estão sendo mais chatas com isso, mesmo para capítulos de livro. Carta ao editor, das coisas mais simples até as mais complexas, eles são muito chatos. Você tem que assinar contratos que a imagem pertence a você e não a outra pessoa, porque no passado várias dessas grandes empresas aí, Springer, Elsevier, tomaram grandes processos aí por conta de plágio ou de uso indevido das imagens, né? Porque a imagem acaba sendo, obviamente, depende do contrato, mas a imagem acaba sendo da editora, obviamente tem um vínculo com o autor, mas acaba sendo da editora. Então você não pode fazer isso, isso é hoje perseguido aí pelas empresas. Eu acho que isso é interessante, né? Depois que você publica, a imagem não é nem mais sua.
você não pode mais usar a sua imagem em outras publicações. Exatamente. Então, você Exatamente. assina o copyright lá e o direito é deles. Acabou. É Né? do Então, público, tem que pedir autorização. E se tem que pedir você for autorização para usar a sua própria imagem que você pagou para publicar. Exatamente. Você criou, inclusive você pagou para fazer, né? Que é pior ainda, né? E você tem que botar aqui, baseado na fotografia, baseado na imagem, baseado nele. E aí eu pergunto para vocês, se por um acaso eu copiar uma foto e eu tiver autorização, essa foto, que vai ter que ter embaixo, dizendo de onde que vem, o dono da foto lá, né? Ela tem que ir para referência também, ou ela fica só fica ali você você diz, olha, a minha foto está nesse local aqui, também veio desse autor e acabou. Ou vai para referência. Pedro, eu acho que aí, mais uma vez, o ideal é você checar os guidelines do periódico, né? E muitas vezes durante a fase ali de proof, eles te orientam como proceder com essas coisas. Eu não me recordo de ter referenciado figura, né? Só em aula, essas coisas, mas em artigo, normalmente não. Tá, ok. De acordo. Mesma opinião com o Matheus. Bom, vou aproveitando que o nome Matheus está em voga aí, deixa eu já fazer uma pergunta direta para você, porque acho que para o Nassim faça um pouco menos de sentido. Matheus, você tem um trabalho que precisa ser traduzido para a língua inglesa. Eu acho muito pouco provável que nós aqui tenhamos toda essa habilidade de já desenvolver o trabalho em língua inglesa. Então, a gente faz o trabalho em português, depois a gente traduz. Como é que você faz essa tradução? Na prática, é você quem faz? Você arrisca? Ou você já terceiriza logo de cara para que já venha de base com o inglês nativo? Eu acho que essa é uma das grandes barreiras que a gente enfrenta aqui no Brasil, né? É uma dificuldade também. Eu gosto de traduzir eu mesmo, eu faço questão, os meus trabalhos sou eu que traduzo. Eu acho que isso é parte do processo de aprendizado. Se eu delego isso para as outras pessoas, eu não vou evoluir. Aí é uma discussão longa, né? Talvez o Nassim, por exemplo, que está nos Estados Unidos, já tem o hábito de escrever em inglês. Eu sinto que em alguns temas eu já tenho essa confiança e já solto direto em inglês. Mas é óbvio que eu gosto de passar também pelas ferramentas aí tem muitas ferramentas hoje disponíveis para você ter auxílio para isso daí, então você vai escrevendo, mas tem os corretores ortográficos, checadores de plágio e etc. Então, aquilo ali te ajuda depois a dar uma arrumada no texto. E eu acho que isso aí, honestamente, a minha opinião, é mais do que suficiente. Se você tem um nível de inglês intermediário, razoável, isso é mais do que suficiente para você submeter. Eu não gosto de mandar para correção técnica antes da primeira submissão, porque às vezes quando chega na revista eles mudam tanto que você acaba perdendo muito. E alguns periódicos, eles tendem a indicar empresas específicas de revisão de linguagem. Eu passei exatamente por isso. Foram situações muito parecidas com essas que você citou. De eu mandar para um periódico já uma versão que eu imaginava que fosse algo muito perto da final, e eles viraram o trabalho de ponta cabeça. Viraram o trabalho de ponta cabeça, pega daqui, vai para lá, mudou totalmente o contexto, mudou sentido. Eu precisei voltar que eu digo, eu retraduzi para o português aquilo que eles queriam, para depois eu retraduzir para o inglês, e eu precisei pedir para alguém me ajudar na tradução novamente. Tem um inglês considerável, mas ainda assim, quando volta de uma... A impressão que eu tenho é que eu tenho uma certa insegurança, e quando vem de uma tradução nativa, vem com uma qualidade muito maior. Fica fácil de entender. Eu percebo a diferença entre o que eu escrevi em inglês, o que certamente eu entendo, e a hora que vem de um inglês nativo, eu acho que consigo entender até melhor do que o que eu mesmo escrevi. Uma vez, Caio, eu estava conversando, foi uma das vezes que o doutor Janotes veio aqui no Brasil, e aí nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? Qual era o fator mais importante que ele recebia como editor de uma revista da Injury, que ele é ainda, né? E qual era o fator mais importante para ele de um artigo que vinha de fora? Ele falou, a primeira coisa é um bom inglês. É a primeira coisa que tem bom inglês. Porque se começar a ler e ver que o inglês está faraônico, está uma coisa assim muito ruim, eles já devolvem, eles não leem o artigo, eles não leem. Por isso que eu costumo fazer o seguinte, tento a tradução, eu envio para uma equipe que faz
tradução, formatação e envio para a revista. Então, eu já ingesso tudo numa posição só e, evidentemente, ela vai mandando o traduzido e eu vou lendo para saber se está dentro de um padrão que eu quero. Mas a preocupação minha é enorme sobre isso, enorme. Porque eu não tenho inglês, não sou da língua, não tenho essa língua é oficial para mim, e eu fico extremamente preocupado de mandar um inglesinho muito ruinzinho, que eles não vão ler, não vão nem olhar teu trabalho. Ele devolve na porta de entrada, né? Correio chega e já devolve. É impressionante. O problema disso aí, queria ouvir a opinião do Nassim sobre isso, é que a concepção de um artigo em inglês é diferente da concepção de um artigo em português. Então, quando ele começa em inglês, ele vai com frases curtas, ele vai com ideias diretas, e o português é meio prolixo. A gente faz frases longas, extremamente longas. Então, esses serviços, muitas vezes, eles trazem a questão aportuguesada, o inglês aportuguesado, que ele é cansativo, né? Mas, Nassim, o que você acha disso aí? É perfeitamente. É o que eu ia falar, Robinho. A gente está acostumado aqui, e a gente vai fazer uma tese, a gente vai escrever um artigo, a gente gosta de usar a nossa língua, né? Que nós passamos muitos anos aí tentando aprimorar, a nossa vernácula. Então, usamos, assim, abrimos o nosso arsenal de sinônimos, frases longas, complexas. E essa não é a língua inglesa, e essa não é a língua, vamos dizer assim, da literatura médica da língua inglesa, que é muito específica, que é muito direta, que repete palavras para fazer mais sentido, uma atrás da outra, eles não estão nem aí. São frases curtas, objetivas e diretas, não tem elucubração, não tem perda de tempo ali, não tem prolixidade. E isso é uma coisa que eu percebi depois que eu cheguei aqui, porque como vocês também, eu estava tentando escrever cada vez mais em inglês, e eu tentava fazer uma tradução da minha cabeça ou de uma coisa que eu tinha escrito em português ao pé da letra, e, obviamente, quando eu era revisado pelo César, quando eu era revisado por outros colegas, aqui eles falavam, olha, não está legal. E aqui, a gente, mesmo nós brasileiros que escrevemos aqui, os nossos coautores são americanos, eles corrigem, e eles sempre corrigem. Não importa vamos dizer assim, o tempo de casa que nós temos aqui, a qualidade, eles sempre corrigem alguma coisa, porque, como eu estava falando assim, não só o fluxo, o flow do pensamento da língua inglesa, eu acho que é um pouco diferente do português, entendeu? A gente não liga, para nós faz sentido ir e voltar, eles têm que ter uma linha rápida, tênue, uma linha direta que vai da pergunta a objetivo, hipótese, resultado e conclusão. Então, acho que isso é uma coisa que eu aprendi aqui. Desculpa. Posso fazer um complemento aí, Pedro, nisso? Não, a minha visão com isso primeiro, esses times de revisão de manuscrito, a maioria deles são de áreas diferentes, biomédico, pode até ter um médico ali, mas ele não é ortopedista, ele não entende a linguagem do que você está fazendo. Então, uma pessoa que não está entendendo o que você está querendo falar, não interessa se a sua parte gramatical é boa ou não, ele não está entendendo muito bem o que você está falando, eu acho muito difícil ele conseguir dar ao artigo a cara que você quer. Por isso que eu insisto muito nessa questão. Eu gosto de fazer, toma tempo, mas eu prefiro fazer pessoalmente do que delegar. E gosto do serviço de revisão só no finalzinho. Eu tive essa experiência pessoal como parte de um fellow de trabalhar numa equipe de medical writers e revisar vários artigos e conviver bastante com eles. E assim, a sensação que eu tive é o seguinte, eles se preocupam muito mais com a forma do que com a gramática, do que com a língua mesmo, porque o inglês hoje é uma língua internacional, não dá para você falar existe um inglês, existem várias formas de inglês, né? O Globish, e o que eles davam muita importância era para a forma, isso é que tem que estar redondo, como o Nassim me falou, a continuidade do estudo, ele tem que fazer sequência, você não pode apresentar uma coisa no método, numa ordem, aí chega lá no resultado, aquilo vai para o final, não no começo onde estava, você tem que seguir as regras da revista, as ideias têm que estar concatenadas, não pode discutir no resultado, então me parece que esse pessoal ajuda mais nisso daí, de formatar o seu estudo, de dar uma direção para ele. E é óbvio cortar os erros grosseiros de língua e serviços muito úteis, como reduzir palavras, isso é muito importante. Matheus, você quando está fazendo o seu trabalho, então, você usa alguma ferramenta? Agora eu vou falar sobre a referência, tá? Porque é uma dor de cabeça, né? É chato.
quando você está lendo o artigo, você quer referenciar esse artigo, e você coloca aí uma vez, você lê uma segunda, aí tem uma mesma, no artigo você está lendo o mesmo autor, você quer botar outra vez, aí você vai botando na tua referência, aquele autor aparece 5 vezes na tua referência, é um negócio de maluco, né? Então, você usa alguma ferramenta que ajuda a encaixar essas referências, ou você vai ficando olhando uma por uma mesmo, ver se repetiu ou não? Porque existe umas, né? Existem algumas aí que tem... Existem algumas, Pedrão, desde a mais básica aí até o Microsoft Word, que eu não consigo usar, não me dou bem, não consigo fazer funcionar a referência dele, né? Aí é problema pessoal, eu sei que funciona, porque eu já vi algumas pessoas trabalhando e funciona bem, é comigo. Eu trabalho num hospital que é um hospital público, né, de referência. A gente é um hospital assistencial e faz pesquisa porque gosta, então também não tem muita riqueza, não. Então eu sei de colegas que estão em universidades muito grandes, ele tem direito a uma assinatura, etc. Aqui normalmente a gente usa o Mendeley, que é gratuito. Funciona bem, tem boa integração com o Word, tem boa integração com o Word para Mac, que é os computadores que normalmente a gente usa. Essa é uma dificuldade. Às vezes ele funciona bem no Windows, mas não funciona no Mac, esse funciona bem. Nesse momento ele está com uma certa tensão aí, porque houve uma mudança de versão, né? Saiu da versão 1 para a versão 2, que agora é totalmente online, então todo mundo está tendo que adaptar um pouquinho. Mas é muito consistente, barato, foi comprado pela Elsevier, virou uma plataforma grande agora, você tem outras funcionalidades, dá nível de citação dos seus estudos, linka você, está meio que virando uma rede social, então é um projeto bem interessante. E eu gosto de mexer com ele, porque pelo menos me força a estar acompanhando esse desenvolvimento aí. Não, eu concordo com o Matheus. Eu também trabalhava em hospital público no Brasil, na universidade, e fui apresentado pela Tânia ao Mendeley, e era o organizador de referência que eu utilizava. Ele é muito fácil de utilizar, muito bom, user-friendly, você consegue captar o artigo, baixar diretamente, ele já vira uma referência. Não tenho nenhum conflito de interesse, obviamente, mas quando eu cheguei aqui, e até por uma questão de você compartilhar o seu manuscrito que está sendo produzido, eu mudei para o EndNote. E o EndNote também tem uma versão gratuita e tem uma versão básica, que a universidade aqui nos dá, e também tem uma versão mais avançada que ele dá para pesquisadores, que é uma plataforma assim, é que nem você comprar um software. Você consegue comprar um software melhor, que tenha mais funcionamento, mas nada que interfira com a qualidade do que você está fazendo. Então, esse EndNote, essa versão mais nova, você consegue buscar diretamente de qualquer site a referência direto ou baixar o artigo diretamente por uma pasta especial, já vira uma referência. E ele tem um plugin para o Word e tem um plugin também para o PowerPoint, tem um plugin para o seu navegador de internet. Então, fica muito fácil você citar um trabalho, você pode lembrar da revista ou do autor, ou de um trabalho que você leu, você digita qualquer palavra de procura ali, keyword, e ele acha facilmente. Aí o Mendeley também faz isso. Então, para quem está começando a fazer pesquisa, para quem está começando a desenvolver, mesmo para escrever tese, esses organizadores de referências, eles são editáveis, então mesmo que seja uma tese maluca, que você tem que escrever em ABNT e referenciar em Vancouver, você consegue mexer nele, você consegue editar o seu Word e não perder a sua conformação, a sua estrutura de trabalho. Eu recomendo de maneira assim absoluta. E tem várias versões gratuitas que fazem de tudo. Nassim, eu acho que eu sou um animal em extinção. Eu faço tudo manual. Faço tudo hercúleo. Robinho, não dá. Manual. E essa semana eu tive 2 negativas de revistas e tem um artigo que tem uma centena de referências. Já estou pensando no meu trabalho para escolher uma próxima revista, porque eu vou te falar. Exatamente, não. E você, o problema está atrás da máquina. E todos nós aqui, rejeição faz parte da nossa vida, né? Se tomou rejeição numa revista, você vai simplesmente no programa, muda o estilo da revista, ele vai mudar a referência sem você ter que fazer nada. E você continua daí. Então você tem que animal quase instinto. Bom, estamos nos aproximando do final aqui. Nós temos uma tradição boa aqui no nosso TraumaCast. Essa tradição nos
nos faz pedir e nos faz crescer junto com os nossos convidados aqui para que a gente consiga, num momento cultural, pedir dicas para vocês. Se vocês têm um livro, se vocês têm um artigo, um texto, alguma coisa aí que vocês gostariam de sugerir para quem nos acompanha aqui no TraumaCast. Matheus, tem alguma sugestão para nos passar aí? Olha, eu gosto muito, até para fazer justiça, o trabalho do Asdrubal Falavinha, lá do Rio Grande do Sul. Ele tem um livro incrível que ele publicou pela OSPINE, que é Educação em Pesquisa, da Ideia à Publicação, que para mim é o guia básico aí, principalmente para o acadêmico que está querendo aprender aí as noções básicas de pesquisa, e escrito basicamente, quase todos os autores são brasileiros, e ele transformou esse livro num curso internacional, já tem o volume 2, pegando outras áreas, é um trabalho incrível, então acho que vale a pena a gente reconhecer isso daí. Muito Segunda bacana, indicação, muito né? Bem lembrado, viu? Nassime, o que você sugere para gente? Vou sair um pouco do escopo da pesquisa aí. Vou sugerir 2 livros aí, um em literatura portuguesa e outro em inglesa. Sou muito fã do José Saramago. Acho que ele escreve um português, para quem começa a ler, difícil de entender, porque não tem pontuação, não tem vírgula, mas depois que você lê um capítulo já fica super gostoso. Eu vou recomendar um livro dele bastante famoso, virou livro, né? O Ensaio sobre a Cegueira, sensacional. Saramago foi um baita escritor. E outro da língua inglesa, também sou muito fã, é o Ernest Hemingway, e eu vou recomendar o livro Por Quem os Sinos Dobram, que é um livro também fantástico, de época, que passa sob o espectro da Guerra Civil Espanhola. Baita escritor também, que é originário dos Estados Unidos, e eu gosto bastante. 2 dicas de mundos diferentes. Muito legal, muito bom. Então, para vocês Muito bom. verem, Anotado. anotado, pra vocês verem que o tempo voa, né? Quando a conversa é boa, quando você tem as pessoas certas, no lugar certo, falando, você passa 30, 40 minutos. Para dizer a verdade, tinha uma lista de perguntas aqui para a gente poder falar, mas a gente conversa e sai tão gostoso. É tão gostoso. Olha, eu faço assim porque eu acho que é legal, eu me preocupo com aquilo. Eu faço. Então, eu acho que tanto o Matheus quanto assim foram espetaculares. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena ter vocês com a gente, vale a pena, porque é importante para a gente isso aqui, esse trabalho que a gente faz com trauma, esse trabalho que a gente faz, na verdade, tentar mostrar que publicação, ou tentar botar a sua cara a tapa, na verdade, é isso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não vai doer, não vai machucar, não vai, sabe, não vai sair nada demais, não. Precisa botar a cara a tapa. Mas isso é importante, porque, no meu ponto de vista, o que você estuda, o que você aprende, o que você consegue crescer quando você tenta fazer uma publicação é sensacional. Não há preço que vai dar para você o quanto você cresce tentando fazer uma publicação. É claro que acontece o que eu já falamos, né? Aí vem uma rejeição, vem uma segunda, você vai começando a ficar meio nervoso com aquilo, acha que não nasceu para aquilo e começa a desistir. Não desista. Não desista do teu sonho. Não desista. Eu acho que vale a pena. Se você quer enveredar por esse caminho, vale a pena, pessoal. Eu acho que é legal, tá? Bom, você acabou de ouvir o 6º e, infelizmente, o último episódio do TraumaCast. Esse é o podcast oficial da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico. Todas as temporadas e edições estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming. Todos, e agradecer por estar presente nessa empreitada.